que eu trago hoje o seguinte tema para nós pensarmos: amigo de fé. Abra sua Bíblia em Filemão. Na carta de Paulo a Filemão, nós vamos ler todo o capítulo. A carta de Paulo a Filemão, tem gente pensando: pastor, tem Filemão na Bíblia? Se você não sabe, você está lendo pouco a Bíblia, hein? Está entre Tito e Hebreus. Vai lá no Novo Testamento, procura aí 1º e 2º Timóteo, Tito, depois vem Filemão, Hebreus. Carta de Paulo a Filemão, nós vamos ler todo o capítulo. O texto diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças a meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você atualmente, porém é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo? Como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou te pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Meus amados, a epístola de Paulo a Filemão, ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. E ela é uma carta pessoal a Filemão. Quem era Filemão? Filemão era um homem muito rico, que possuía muitas propriedades, e por conta disso, ele tinha muitos escravos. E Filemão, diz o texto, que ele era um homem cristão, ele tinha uma igreja na sua casa, ele tinha um povo que se reunia na sua casa. Nós falamos que Filemão era um líder de célula, ele tinha um grupo lá que ele cuidava, que ele evangelizava, que ele amava. E quando nós olhamos para essa carta, meus amados, essa carta, nós vemos que
Paulo, ele fala com Filemão, esse homem era um homem que se converteu através do ministério de Paulo. Ele se converteu na Ásia Menor, mais precisamente em Éfeso, na cidade de Éfeso, durante a terceira viagem missionária de Paulo. Pastor, e qual é a motivação dessa carta? Olha, a motivação dessa carta é muito clara. Paulo escreve a Filemão, ele escreve essa carta com o intuito de rogar o perdão em favor de um escravo fugitivo chamado Onésimo. Onésimo foi um homem que provavelmente, furtou alguma coisa na casa de Filemão, e por conta disso, além de escravo, a partir de agora ele era um fugitivo, ele estava fugindo para quê? Porque naquele tempo, o escravo, quando ele sofria uma sanção, era algo terrível. Ele poderia, inclusive, ser morto nessa sanção. E aí ele foge, e quando ele foge, ele vai para Roma. Quando ele vai para Roma, quem ele encontra lá? O apóstolo Paulo. Ele encontra com o apóstolo Paulo, e a partir desse encontro, a vida de Onésimo começa a mudar. Paulo então cuida de Onésimo, apresenta para ele o evangelho, cuida dele, ama ele, e agora Paulo está escrevendo para Filemão, desejoso de enviar Onésimo novamente para a casa de Filemão, a partir de agora não mais como escravo, mas como um filho amado, como alguém da família, como um irmão de Filemão. E Paulo está dizendo, olha, antes, Filemão, ele era inútil, agora ele é útil tanto para você quanto para mim. Porque a partir de agora, ele é um colaborador nosso, o evangelho foi pregado para ele, ele se converteu, e agora a vida dele está transformada. Agora ele é alguém que conhece o evangelho de Cristo. E aí, quando a gente olha para esse texto, gente, nós conseguimos perceber que o apóstolo Paulo, ele é um exemplo de amigo de fé. Por quê, pastor? Porque, olha, chega para ele um escravo fugitivo e sai de perto dele um homem transformado pelo evangelho de Cristo. Chega para ele um homem que tinha tudo para ser sancionado, morto, espancado, humilhado, mas ele, através do evangelho de Cristo, transforma a vida desse homem a tal ponto que ele o envia de volta para a casa de seu dono, não mais como escravo, mas como alguém da família agora. Como alguém restaurado, como alguém com um novo tempo para viver. Paulo, meus amados, é alguém que nós conseguimos perceber que não perde oportunidades para transformar a vida das pessoas. E como amigo de fé que nós somos, através desse texto, nós precisamos aprender coisas importantes aqui. Se quisermos, de fato, trabalharmos na restauração da vida das pessoas, existem alguns passos a serem dados. Existe um caminho a ser percorrido. E quais são os passos que nós devemos seguir, então, para viver isso? O que nós devemos fazer para, de fato, nos tornarmos amigos de fé? Primeiro, precisamos identificar os movimentos de Deus rumo à restauração de pessoas. O primeiro passo que nós precisamos dar, a primeira coisa que precisamos aprender para restaurarmos a vida das pessoas, é identificarmos os movimentos de Deus rumo à restauração de pessoas. O texto vai dizer para a gente, no versículo 10, o seguinte: faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Deus, meus amados, Ele quer sempre restaurar vidas. Entenda que Deus, Ele é o maior interessado em restaurar as vidas. E quando a gente olha no versículo 10, nós percebemos algo importante aqui. Paulo, quando ele escreve para Filemão, enviando Onésimo para Filemão, ele não fala, olha, eu estou te mandando aqui o teu escravo fugitivo de volta. Não, ele fala, olha, estou te enviando o meu filho, Onésimo, que eu gerei na prisão. Percebam, meus amados, algo importante aqui. Olhem os movimentos de Deus. Esse homem, Onésimo, ele faz alguma coisa na casa de Filemão que é preciso que ele fuja para não morrer. Provavelmente ele deve ter furtado alguma coisa, ele fez alguma coisa que não estava de acordo com aquilo que era, como regra, ela servia como regra na casa de Filemão. E aí ele precisa fugir. Só que o engraçado é que ele poderia vir até para Duque de Caxias, mas ele foi para Roma, onde Paulo estava. Ele foge, ele tem o mundo inteiro para ele ir, tem vários lugares que ele poderia fugir.
Ele poderia, inclusive, ser até capturado e morto, mas ele consegue fugir e vai se encontrar logo com quem? Com o apóstolo Paulo. Que engraçado, né? Olha esse movimento de Deus. E aí, meus amados, nós não sabemos, a Bíblia não menciona para nós como Onésimo chegou até Paulo. E se a Bíblia não fala, a gente não pode afirmar aqui. Mas existem estudos, alguns historiadores vão dizer que Onésimo, encontrou o apóstolo Paulo porque ele pode ter sido preso em Roma. Ele pode ter feito algum outro crime, cometido algum outro crime lá, e acabou sendo preso e ficou com o apóstolo Paulo. Só que existem alguns estudiosos que afirmam que Onésimo pode ter escutado sobre a ligação que o apóstolo Paulo tinha com seu dono, Filemão. Por quê? Porque naquele tempo existia uma lei romana que permitia que um amigo do proprietário dos escravos tinha condições de intermediar os conflitos entre o escravo e o senhor. Então ele deve ter pensado, olha, tem um tal de Paulo lá em Roma que é amigo de Filemão, eu vou encontrar esse homem para que a lei seja executada aqui, para que Paulo possa intervir, para que eu não morra. Só que isso é apenas sugestão, porque o texto não está dizendo para a gente, mas o importante nem é isso aqui. Sabe qual é o importante? O importante é nós notarmos que esse encontro de Paulo com Filemão foi uma provisão divina. Foi algo divino, foi um movimento de Deus para restaurar a vida de Onésimo. Pastor, por que isso? Sabe por quê? Porque naquele tempo, o escravo fugitivo, como de costume, ele se juntava ao bando de bandidos que tinham naquele tempo lá em Roma. Por quê? Porque ele sabia que, de certo modo, se ele fosse capturado, ele seria morto, espancado, ele ia sofrer coisas terríveis. Então, muitos escravos fugitivos, eles se juntavam aos bandidos, os ladrões, aos grupos que viviam fora da lei da época para poder ficar cometendo crimes. Mas esse homem não, esse escravo fugitivo, ele vai para Roma e lá ele começa a viver coisas maravilhosas no Senhor. Por quê? Porque ele encontra o apóstolo Paulo. O movimento de Deus foi fazer com que esse homem fosse para Roma encontrar alguém que estava atento aos movimentos de Deus. Entenda, amados, que Deus sempre fará esses movimentos. Deus sempre vai fazer esses movimentos com as pessoas. O intuito de Deus é sempre ver as pessoas transformadas, restauradas, libertas, salvas. Deus não faz ninguém com o intuito da pessoa sofrer, morrer, ser um marginal, viver de forma errada, não. Deus faz sempre as pessoas com propósito, com plano, com sonhos, esperando que elas vivam o melhor nessa terra. E é por isso que Deus faz esse movimento com Onésimo. Onésimo vai para Roma e lá a vida dele é transformada. Entendam hoje que nós precisamos estar atentos a esses movimentos de Deus. Porque o amigo de fé, aquele em que nós decidimos hoje ser, o amigo de fé é aquele que está disposto a não perder nenhuma oportunidade. Nós não perderemos oportunidade. Entenda hoje que nada é por acaso. Você está nesse trabalho que você está, porque Deus te colocou lá, tem propósito para isso. Você está estudando onde você está estudando, porque Deus te colocou lá, tem propósito para isso. Você mora nessa rua que você mora, tem propósito. Você nasceu nessa família que você nasceu, tem propósito. Entenda que tudo é propósito de Deus. Você é o amigo de fé que é responsável por transformar a vida de todos que estão à sua volta. Aí você deve pensar, pastor, que responsabilidade é minha? Agora que você foi entender isso? Agora que você foi reconhecer a responsabilidade que você tem? Todo mundo que está à sua volta, você é o responsável por transformar a vida delas. Ou você acha que, poxa, você está vivendo, não, vou chegar no céu, tranquilo, eu fiz minha parte, eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja todo domingo, eu devolvi meu dízimo, eu ajudei o Kids, eu fiz de tudo, estou tranquilão, vai nada, vai chegar lá e vai falar, ó, e essa pessoa que eu coloquei para morar do seu lado? E esse aqui que está trabalhando com você? E aquela ali que foi seu parente, estava dentro da sua casa, você não transformou a vida dela, não vai vir mesmo? Sério isso? Nós seremos cobrados por isso, meus amados. Por isso, precisamos entender que o amigo de fé é aquele que transforma todas as pessoas à sua volta. Pastor,
Como que eu iniciei esse trabalho, então? Olha, você precisa criar estratégias. Você precisa ser intencional. Entenda algo importante, intencionalidade não é pecado. Você ser intencional não é pecado, não. Você ser estratégico não é pecado, não. Seja estratégico, presenteie as pessoas, valorize as pessoas, elogie as pessoas, decida amar e cuidar de cada pessoa que Deus confia a você. Entenda hoje que amor é mais serviço do que sentimento. Tem muita gente que acha que é amor, aí vai na rede social, faz o coraçãozinho, mas não ama de ninguém, não cuida de ninguém. Amor, aí acha que vai ficar flutuando os coraçãozinhos. Não arregaça suas mangas e trabalha não para você não mostrar que você ama. Tem muita gente que ama de boca, a gente precisa amar com ações, com trabalho, mostrando, olha, eu amo, por isso eu cuido, por isso eu dou minha vida, por isso eu dou o meu melhor. Chega de discurso, precisamos ir para a prática. Chegou o momento da prática. Pastor, mas como eu vou viver isso? Olha, você tem a célula, que é a maior ferramenta de evangelismo existente no planeta Terra. Você pode pegar uma pessoa e falar, cara, vamos lá numa célula, na casa de um amigo ou na minha casa. Vamos lá que a gente tem uma reunião lá maravilhosa, a gente ora uns com os outros lá, a gente ora uns pelos outros, a gente tem um lanchinho lá. Tem uma galera que faz uns empadão aí que só Jesus. Cadê a mãe do Wellington? Gente, que empadão é aquele? Olha, meu Deus do céu. Quem não quer comer um empadão daquele na célula? Estratégia. A célula dela, vou te falar, vai ser assim, a gente abre 3 igrejas por causa da célula dela. Estratégia. Amor, faz as coisas com amor, com paixão, dando o melhor como para o Senhor, não para homens. Gente, é maravilhoso demais. A célula é uma ferramenta poderosa que você tem para potencializar seu ministério. E aí você chama alguém, convida alguém, muda a vida de alguém, restaura a vida de alguém. É maravilhoso viver isso. Quantas coisas lindas eu vivi quando eu decidi cuidar de pessoas. Pastor, mas as pessoas são problemáticas demais hoje. São mesmo. Você tem razão. Eu assino embaixo, mas olha, vale a pena demais. É lindo viver, olhar para as pessoas sendo restauradas, as pessoas sendo libertas, as pessoas sendo mudadas a vida delas, sendo outras vidas. Entenda que você foi chamado para libertar cativos, quebrar os gemas, arrancar escravos da escravidão. Aí talvez você pense, mas pastor, a gente hoje não tem mais escravo não tem não? João 8,34 diz o seguinte, Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E aí eu te pergunto, como é que está essa sociedade? Está todo mundo andando em santidade? Está todo mundo trilhando a trilha da santificação? Que nada, está todo mundo mergulhado na lama do pecado. Logo, está todo mundo sendo escravizado. E você foi chamado para poder quebrar os gemas, para arrancar os escravos da cadeia, para poder dizer para eles, ei, vocês têm uma vida maravilhosa para viver, eu tenho que te apresentar algo que eu estou vivendo, olha, está aqui, ó, uma vida com Jesus, é tudo diferente disso que você está vivendo, essa mentira aí que você está vivendo. Nós somos responsáveis por isso, como amigos de fé, somos responsáveis para mudar esse cenário. Eu lembro, uma vez eu estava nas redes sociais, olhando, e aí eu encontrei um amigo que estudou comigo quando eu era pré-adolescente. Pensa num garoto inteligente, era amigo de todo mundo, inteligente demais, era o garoto mais inteligente da turma. Eu falei, poxa, legal, vou seguir ele aqui, vou começar a ver como é que está a vida dele, porque, poxa, deve estar vivendo coisas maravilhosas, o garoto era muito inteligente e tal. E aí eu comecei a olhar as fotos dele. Eu comecei a perceber um tempo, chegou uma semana, ele apareceu com o olho pintado. Falei, opa. Na outra semana, ele estava de batom. Falei, gente, porque hoje, gente, é moda viver isso. Você vê que tem um monte de gente falando, nossa, tem uns artistas aí que agora estão pintando o olho, passando batom, e tem um monte de gente achando lindo, maravilhoso. E aí do pastor que fala que é errado, hein? Se prepare para os processos. Porque falar a verdade agora é proibido, nós estamos vivendo esse tempo.
E aí eu estou olhando aquela cena, eu falei, gente, tem alguma coisa errada com ele. Daqui a pouco, sabe o que aconteceu? Eu descobri que aquele rapaz virou drag queen. Falei, gente, não está legal isso. Eu fiquei muito mal com isso. Falei, poxa, podia ter uma família, está avançando, está prosperando. Por que ele está vivendo essa vida? Essa mentira do diabo? Eu fiquei mexido com isso. Só que eu fiz um movimento que 99,9% das pessoas estão fazendo. Sabe qual é o movimento? Nenhum. Só fiquei chateado e não tomei decisão nenhuma, não fiz nada. Só que aí, meus amados, um belo dia, eu estava fazendo a supervisão de uma célula lá em Realengo, e aí eu fui lá na célula e o líder da célula falou para mim, olha, você vai dar uma palavra, aproveitar que o nosso supervisor está aqui, dá uma palavra para a gente hoje aqui. E eu comecei a falar. Quando eu estou falando lá na célula, eu escuto o portão. Alguém batendo no portão, chegou atrasado para a célula. E aí, quando o líder de célula vai lá, abre o portão, quem entra pelo portão? Esse rapaz que estudou comigo, que tinha se transformado em drag queen. Falei, gente, que loucura é essa? Aí, quando eu acabei de dar a palavra e tal, eu fui lá conversar com ele na hora do lanche. E aí eu cheguei para ele e falei, você lembra de mim? Ele olhou para mim, ele demorou um tempo, ele ficou me olhando e ele falou, lembro. Você é o Jobert que estudou comigo. Falei, sou eu mesmo. Rapaz, eu estava vendo algumas coisas tuas na internet, fiquei tão triste, cara. Ele falou, poxa, eu estava com uma confusão mental muito grande, eu não sei o que eu quero da minha vida. O negócio está muito louco, eu não sei e tal. Eu falei, olha, eu tenho uma mensagem linda para você. Ele, qual a mensagem? Eu falei, Jesus pode transformar a sua vida hoje. João 3,16 vai dizer isso, e aqui fui falando com ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, contei o plano de salvação para ele, mostrei para ele qual o caminho que ele deveria seguir, e onde isso ia terminar. Eu falei, você tem uma eternidade, você tem um céu para viver, você tem algo maravilhoso, Deus tem grandes planos para a sua vida, Ele quer para você uma família linda, Ele quer filhos, Ele quer que você prospere, não acredite nas mentiras do diabo. Orei com ele, perguntei se ele aceitava Jesus como único e suficiente Salvador. Ele falou, eu quero esse Jesus. Ele entregou a vida a Jesus ali. Aí eu orei com ele, ele foi para casa. Passou um tempo, eu fui olhar as redes sociais dele. Nada, ele postando foto normal, do jeito que estava. E aí esses dias agora, eu falei, Senhor, eu preciso de me lembrar de alguma coisa que eu vivi para contar para a igreja. Eu preciso contar algo de restauração. Eu não estou lembrando de nada. Eu estou dirigindo e orando quando quem passa na minha frente? Esse rapaz, ele passa na minha frente, meus amados, uma nova criatura. Ele não estava de brinco, ele não estava de batom, ele estava normal, porque Jesus está fazendo algo poderoso na vida dele. Glórias a Deus. Ele está fazendo. E aí, meus amados, é muito maravilhoso viver isso. É lindo demais. Agora, a pergunta que fica para a gente é, por que você não está vivendo? Por que nós estamos deixando de viver isso todos os dias? Porque o nosso coração não está queimando para vivermos isso diariamente. Quando eu olho para a vida desse rapaz, se você conversar com o incrédulo, ele vai dizer, olha, isso foi sorte. Se você conversar com o ateu, ele vai falar, foi o acaso. Se você conversar com o místico, ele vai dizer, foi uma coisa aqui, outra ali, foi a lua. Foram as estrelas, mas eu afirmo para vocês que é Jesus quem faz essa obra, que é Ele quem faz os movimentos para restaurar a vida das pessoas. Aleluia! Jesus quem faz isso. Nós precisamos sair daqui hoje com a decisão de vivermos isso, de restaurarmos a vida das pessoas. Foi isso que o apóstolo Paulo fez com Onésimo. Amém? Como devemos agir? O que devemos fazer para de fato sermos amigos de fé? Segundo, devemos ajudar pessoas que são consideradas inúteis a se transformarem e se sentirem úteis. Versículo 11, o Paulo vai dizer a Filemão, Paulo vai dizer, antes,
ele era inútil para você atualmente, porém é útil para você e para mim. Gente, Paulo, ele fala para Filemão, ele fala o seguinte: olha, Onésimo para você antes era alguém inútil. Porque naquele tempo o escravo, ele não era tratado com carinho, ele não era alguém da família. O escravo, ele era humilhado, ele servia como uma ferramenta para aquelas pessoas. E aí ele está falando, olha, antes ele era inútil para você, porque ele era apenas uma ferramenta, mas agora ele é útil, porque ele é seu irmão em Cristo, porque todos somos iguais, todos somos membros da mesma família, do mesmo corpo. Antes você o olhava com um olhar de superioridade, hoje eu quero te dizer, ele é seu irmão, ele é co-herdeiro, ele é herdeiro das bênçãos de Deus, ele está junto da nossa família. Paulo está aqui alertando a Filemão o seguinte: olha, eu tirei ele da inutilidade. Ele agora é alguém útil, tanto para a sociedade quanto para o reino de Deus. E aí, meus amados, quando a gente vê esse movimento de Paulo, nós vemos que Deus, ele nos ajuda a transformarmos as pessoas inúteis em úteis. Quantas pessoas você conhece que hoje está vivendo na inutilidade? Quantas pessoas não estão produzindo nada? Estão vivendo uma vida abandonada, praticamente esperando para morrer. Quantas pessoas estão assim? Só que Paulo está dizendo, olha, Cristo em todos nós. Em Cristo todos nós somos úteis. Em Cristo somos todos iguais, somos membros da mesma família, do mesmo corpo. Colossenses 3,11, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Colossos o seguinte, ó: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Quantas pessoas, meus amados, passam pela nossa vida, elas são inúteis e continuam na inutilidade. Quantas pessoas você conhece no seu trabalho que está vivendo hoje uma vida inútil e está continuando? Você já trabalha lá há 2 anos, já trabalha há 5 anos, e a pessoa está exatamente da mesma forma do dia em que você entrou. Nós somos chamados para arrancar as pessoas da inutilidade e fazer com que essas pessoas sejam úteis, tanto para a sociedade, como para a família, para a igreja, para todos os lugares onde elas estiverem plantadas. Nós somos os amigos de fé, meus amados, que Deus procura para mudarmos essa realidade. Busque conhecer a vida das pessoas, busque conhecer o passado delas e decida hoje transformar o futuro. Mas sabe o que tem acontecido? Hoje nós somos intolerantes demais. Você sabe o que o diabo já percebeu? O diabo já percebeu que ele não precisa mais tirar as pessoas da igreja para machucar as pessoas, não. A quantidade de pessoas dentro das igrejas que são feridas hoje é algo impressionante. Eu recebo no gabinete aqui, mais de 90% das pessoas que eu recebo são pessoas que estão vindo de outras igrejas machucadas. Machucadas. O diabo entendeu que ele não precisa levar mais para o pagode para ser machucada, não. Ele deixa dentro da igreja e ele usa pessoas sem conexão com Deus para poder machucar as pessoas. Deixa eu declarar algo sobre a sua vida. Essa não é a realidade na sua vida. Essa não é uma realidade dessa igreja, porque essa igreja que tem paixão por gente. Nós amamos pessoas porque fomos chamados para isso, porque nós decidimos isso, nós vamos viver isso em nome de Jesus. Nós precisamos buscar conhecer a vida das pessoas. Pastor, mas fulano é complicado. Mas você conhece o passado da pessoa? Você viveu o que ela viveu? Você tem as dores que ela tem? Você carrega as mágoas que ela carrega? Busque conhecer o passado, porque conhecendo o passado, você entende o que ela está vivendo no presente, e você é ferramenta de Deus para mudar o futuro dela. Entenda isso hoje. Eu lembro, o Rafa está aqui, fizemos algumas vezes uma madrugada com carinho, lembra disso, Rafa? A gente ia para a rua para poder entregar comida para os moradores de rua. Só que não era aquela coisa de chegar assim, ó, com um prato de arroz e feijão, falar assim, aqui, ó, tem algo para você comer aqui, tá? Fique com Deus. O madrugada com carinho não era isso, não.
O Madrugada com Carinho é você parar e você conhecer cada história, você orar. Quantas vezes eu já vi o Rafael chegar lá de chinelo e sair de lá descalço, porque deixava o chinelo com alguém. Coisa linda isso. Coisa linda isso. De ajoelhar com aquelas pessoas sem banho vários dias e orar com elas e chorar com elas, conhecer cada história e declarar coisas lindas na vida delas. Muitas vezes a gente nem via a restauração, mas eu creio que em nome de Jesus, que cada palavra que a gente declarou foi profética e transformou a vida daquelas pessoas. Quando você vai entender as histórias, são histórias assim horripilantes. Pessoas que estavam morando na rua há meses já e tinham uma casa, tinha esposa, tinha filhos, tinha tudo, largou tudo por causa de vícios. Tinha gente, eu lembro uma vez que eu conversei com um rapaz que chamou muito a minha atenção, ele falou, olha, eu moro na rua, sabe por quê? Porque eu trabalho aqui nesse bairro, só que eu moro lá na Mangueira, ele estava em Marechal, dormindo na rua em Marechal, mas ele morava na Mangueira. Ele falava que dormia na rua, que morava na rua durante a semana para economizar o dinheiro de passagem para ele comprar comida para os filhos em casa. Gente, e nós temos tudo. Nós temos carro, casa, comida, roupa bonita, igreja, pastor, e muitas vezes negligenciamos o cuidado com as outras pessoas. Aquele homem estava ali dormindo na rua porque ele queria cuidar da sua família. E tem um monte de homem aí pegando seus filhos, entregando na mão de outro homem para cuidar. Fala, Deus! Nós precisamos parar com isso. Jesus está dizendo para você hoje, olha, eu te dei uma família linda, cuida dessa família, hein? Eu vou te cobrar por ela, hein? Eu te dei casa, eu te dei carro, eu te dei tudo. Te dei igreja, pastor, alimento, você tem tudo, você tem a minha palavra, você tem a minha unção, você tem o meu poder, eu vou te cobrar no final isso, hein? Nós somos amigos de fé que vamos declarar coisas maravilhosas para a vida das pessoas. Chegar para essas pessoas que estão vivendo na inutilidade e falar, olha, você é meu irmão em Cristo, você é útil, você não vai permanecer dessa forma, porque eu estou aqui, eu sou o seu amigo de fé, e através da minha vida, a sua vida vai ser transformada. Você precisa declarar isso hoje, decidir hoje viver isso. Chega de viver um evangelho dos discursos bonitos, agora é a prática. Agora é a prática, meus amados. Nós somos chamados para queimar por pessoas. Precisamos tirar as pessoas do engano, dos vícios, dos medos, do pecado e da inutilidade e transformá-las em pessoas úteis para Deus, para a sociedade e para a família. Deus vai nos usar para isso, amém? Como agir? O que devemos fazer para, de fato, sermos amigos de fé? Terceiro, tenha compaixão por aqueles que passam por aflição. A carta em si vai nos mostrar o caráter compassivo de Paulo. Por quê? O versículo 19, o Paulo vai dizer o seguinte, eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Meus amados, neste verso nós vemos que Paulo nos mostra ser um homem cheio de compaixão. Um homem, ele que se compadece com a aflição de outra pessoa. Mas vocês já perceberam hoje o quanto a gente se faz de indiferente com as pessoas sofrendo? As pessoas estão aflitas, as pessoas querem conhecer esse Jesus, elas têm problemas que elas nem sabem como vão resolver. Você é boca de Deus para a vida delas, você é a resposta da oração delas, você é o envio de Deus para o clamor dessas pessoas. Ontem eu estava lá pregando, e vendo, gente, a sede das pessoas, todo mundo chorando, você fala o nome Jesus, o coração de todo mundo treme, o coração das pessoas pega fogo. Sabe o que está faltando? A gente trazer essas pessoas para perto e falar, olha, querido, saia do engano, eu tenho aqui um caminho que eu vou te mostrar a verdade, vem comigo. Está faltando você pegar na mão de alguém, está faltando você passar na casa de alguém, está faltando você visitar alguém. Tem muita gente pensando, pastor, visitar é com o senhor, é comigo também, mas você também foi chamado para isso.
Você foi chamado para sentir a dor do outro. O Paulo está dizendo aqui, olha, eu de próprio punho escrevo, eu pagarei a conta dele. Você está disposto hoje a sair daqui e pagar a conta de alguém? Eu não estou falando conta financeira, não. Eu estou dizendo de você batalhar por alguém, de você jejuar por alguém, de você pagar o preço por alguém. Está na hora da gente se levantar para mudar a vida das pessoas. Deus está nos chamando para isso. Precisamos sair dessa inutilidade que estamos vivendo. Muitas igrejas lotadas de gente, poucos discípulos de Jesus. Mas aqui não, aqui eu creio que Deus está nos preparando para viver um tempo novo. Pode guardar isso que eu estou falando. Deus está mudando a nossa vida dia após dia, porque o nosso chamado é trazer alívio para aqueles que estão aflitos. Nós somos chamados para isso. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Sabe por quê? Naquela época, meus amados, muitos escravos, eles eram escravos, eles não tinham culpa por isso. Naquela época, existiam muitas maneiras de um indivíduo se tornar escravo. Ele poderia ser escravo por ter nascido de uma mãe escrava. Ele poderia ser escravo porque cometeu algum crime. Ele poderia ser escravo porque pertencia a uma nação que tinha sido conquistada por outra. Ele poderia ser escravo também, às vezes, para quitar uma dívida dos seus pais. Você imagina você ser vendido como escravo para quitar uma dívida da sua família? Imagina você pega um filho seu e você fala assim, olha, está aqui o meu filho, está indo para você como forma de pagamento pela minha dívida. Eu estou te entregando o meu filho. É doloroso ou não é? Dói ou não dói, gente? Entregar o seu filho para pagar uma conta. Dói ou não dói? Dói ou não dói? Foi isso que Deus fez por você. Deus pegou o seu único filho para pagar a sua conta. Deus pegou o seu único filho e falou assim, eu estou entregando ele aqui, sabe por quê? Pela dívida que eles têm, eu estou pagando por eles. Chegou a hora da gente fazer a mesma coisa. O seu vizinho, ele precisa de você. As pessoas que estão à sua volta precisam de você. Você tem familiares que estão indo para o inferno, que podem morrer amanhã sem ouvir o Evangelho de Cristo. Nós precisamos sair daqui com senso de urgência. Não dá mais para sermos crentes rasos, cansados, duvidosos. Chegou a hora da gente mostrar tudo o que Deus está fazendo aqui. Precisamos mostrar isso para as pessoas. A gente não sabe qual era a realidade de Onésimo. Se ele sempre foi escravo ou se tornou escravo no decorrer da vida. O que sabemos é que Onésimo foi verdadeiramente liberto pelo poder do Evangelho e pela compaixão que o apóstolo Paulo teve com sua vida. Isso vai ser uma realidade na sua vida a partir de hoje? Amém? Isso vai ser. Você vai ser alguém que vai levar o refrigério para os aflitos. O diabo, meus amados, ele tem criado muros que servem de barreiras para nós não termos contatos assim com as pessoas. Mas hoje eu quero dizer uma coisa importante. Você vai derrubar todos os muros que impedem Jesus de chegar na vida das pessoas. Você é um derrubador de muros a partir de agora. Eu falei um tempo atrás que nós somos construidores de pontes, né? Você agora vai ser destruidor de muros, para que o Evangelho possa chegar a toda a criatura. Jesus, meus amados, está nos chamando para sermos iguais a Ele. Iguais a Ele. O que Jesus fazia, pastor? Olha, Ele abraçava os escorraçados, Ele acolhia os que eram expulsos, Ele amava a que todos repudiavam, Ele tocava em leprosos, Ele abençoava crianças, Ele recebeu publicanos e pecadores, abriu a porta do reino para prostitutas, e é exatamente isso que nós vamos fazer a partir de hoje, como amigos de fé. Você recebe isso em nome de Jesus? Lutero vai dizer que, de certo modo, todos nós somos onésimos, escravizados pelo pecado. Todos nós andávamos errantes, perdidos, com sentença de condenação sobre as nossas cabeças. Só que agora fomos encontrados, libertos e perdoados por intermédio dos méritos de Jesus. Quem é muito perdoado, muito ama. Aprenda isso.
Pare para fazer uma análise da sua vida, de quem você era e quem você está sendo transformando dia após dia. E entenda que quem é muito perdoado por Deus, muito ama. Coloque esse amor em prática. Pare de discursos e vamos para a prática em nome de Jesus. Nós vamos mudar a realidade de Caxias. Você pode anotar isso. Você pode guardar isso. A partir de hoje, você é um amigo de fé usado por Deus para transformar realidades, transformar histórias, testemunhar que Cristo é o único e suficiente Salvador. E através desse testemunho, muitas pessoas serão impactadas e salvas nesse lugar. Você crê nisso? Você crê de verdade?